17 de janeiro de 1857. Em casa do Sr. Bodin, médium Senhorita Bodin. Primeiro anúncio de uma nova encarnação. O Espírito me prometera escrever uma carta por ocasião do novo ano. Tinha, dizia, alguma coisa em particular para me dizer. Lá lhe tendo sido pedida, em uma das reuniões ordinárias, disse que a daria na intimidade do médium, que m'a transmitiria. Eis a carta. Caro amigo, não quis te escrever na última terça-feira diante de todo o mundo, porque há certas coisas que não se podem dizer senão entre nós. Queria primeiro te falar de tua obra, a que fazes imprimir. O livro dos Espíritos estava no prelo. Não te canses tanto noite e dia. Terás mais resultado e a obra não perderá por esperar. Segundo o que vejo, és muito capaz de conduzir teu empreendimento a bom fim e chamado a fazer grandes coisas, mas não exageres nada. Vê e aprecia tudo sadia e friamente, mas não te deixes arrastar pelos entusiastas e os muito apressados. Calcula todos os teus passos e todas as providências a fim de chegarem infalivelmente. Não creias mais do que não vês. Não vires a cabeça para o que te pareça incompreensível. Disso saberás mais do que um outro, porque se te colocarão os assuntos de estudo sob os olhos. Mas, ai, a verdade não será ainda conhecida, nem acreditada por todos, antes de muito tempo. Não verás nesta existência senão a aurora do sucesso de tua obra. Será necessário que retornes, reencarnado num outro corpo, para completar o que tiveres começado, e então terás a satisfação de ver, em plena frutificação, a semente que tiveres difundido sobre a terra. Terás invejosos e ciumentos que procurarão te denegrir e contrariar. Não te desencorajes. Não te inquietes com o que se dirá ou se fará contra ti. Prossegue tua obra. Trabalha sempre pelo progresso da humanidade e serás sustentado pelos bons espíritos enquanto perseverares no bom caminho. Lembra-te de que há 1 ano prometi a minha amizade àqueles que durante o ano fossem convenientes em toda a sua conduta. Pois bem, anuncio-te que és um daqueles que escolhi entre todos. Teu amigo que te ama e te protege, Z. Nota: eu disse que Z não era um espírito superior, mas muito bom e benevolente. Talvez era mais avançado do que o nome que tomou poderia fazer supor. Pode-se supô-lo a julgar pelo caráter sério e a sabedoria de suas comunicações segundo as circunstâncias. Em favor de seu nome, poderia-se permitir uma linguagem familiar, própria ao meio onde se manifestava, e dizer o que lhe acontecia frequentemente, duras verdades sob a forma alegórica do epigrama. Seja como for, sempre conservei dele uma boa lembrança e o reconhecimento pelos bons conselhos que me deu e a amizade que me testemunhou. Desapareceu com a dispersão da família Bodin e dissera que logo deveria se reencarnar. 15 de novembro de 1857. Em casa do Sr. Dufault, médium Senhora E. Dufault. A Revista Espírita. Pergunta: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Pensais que chegarei a fazê-lo e mo aconselhais? A pessoa a qual me dirigi, o Sr. Tiedemann, parece-me decidido a dar o seu concurso pecuniário. Resposta: sim, isso conseguirás com a perseverança. A ideia é boa, é preciso amadurecê-la antes. Pergunta: temo que outros me antecedam. Resposta: é necessário apressar-se. Pergunta: é o meu desejo, mas o tempo me falta. Tenho 2 empregos que me são necessários, vós o sabeis. Gostaria de poder a isso renunciar, a fim de consagrar-me inteiramente à coisa, sem preocupações estranhas. Resposta: não é preciso nada abandonar no momento. Sempre se acha tempo para tudo. Movimenta-te e conseguirás. Pergunta: devo agir sem o concurso do Sr. Tiedemann? Resposta: age com ou sem seu concurso. Não te inquietes com ele. Podes por isso passar. Pergunta:
Tinha a intenção de fazer um primeiro número de experiência a fim de colocar o jornal e fixar-lhe data, salvo continuar mais tarde, se for o caso. Que pensais disso? Resposta. A ideia é boa, mas um primeiro número não bastará. No entanto, é útil e mesmo necessário naquilo que abrirá o caminho ao resto. Nisso será preciso levar muito cuidado, de maneira a lançar as bases de um sucesso durável. Se for defeituoso, mais valeria nada, porque a primeira impressão pode decidir seu futuro. É necessário se ligar, começando, sobretudo, a satisfazer a curiosidade. Deve encerrar, ao mesmo tempo, o sério e o agradável. O sério que ligará os homens de ciência e o agradável que divertirá o vulgo. Esta parte é essencial, mas a outra é a mais importante, porque sem ela o jornal não teria fundamento sólido. Em uma palavra, é preciso evitar a monotonia pela variedade, reunir a instrução sólida ao interesse, e isso será, para todos os trabalhos ulteriores, um poderoso auxiliar. Nota: apressei-me em redigir o primeiro número, e fi-lo aparecer em janeiro de 1858, sem disso nada ter dito a ninguém. Não tinha um único assinante e nenhum sócio capitalista. Fi-lo, pois, inteiramente aos meus riscos e perigos, e não ocorreu de me arrepender disso, porque o sucesso excedeu a minha expectativa. A partir de 1º de janeiro, os números se sucederam sem interrupção, e como o espírito previra, esse jornal se me tornou um poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde que estava feliz por não ter um sócio capitalista, porque estava mais livre, ao passo que um estranho teria podido querer me impor suas ideias e sua vontade, e entravar a minha caminhada. Só não tinha que dar contas a ninguém, por pesada que fosse a minha tarefa como trabalho. 1º de abril de 1858. Fundação da Sociedade Espírita de Paris. Se bem que não haja aqui nenhum fato de previsão, menciono para a memória a fundação da sociedade por causa do papel que desempenhou na marcha do espiritismo e das comunicações ulteriores às quais deu lugar. Em torno de 6 meses depois, tinha em minha casa, Rua dos Mártires, uma reunião de alguns adeptos, todas as terças-feiras. O principal médium era a senhorita Dufour, se bem que o local não pudesse conter senão 15 a 20 pessoas. Às vezes nele se encontravam até 30. Essas reuniões ofereciam um grande interesse pelo seu caráter sério e a alta importância das questões que ali eram tratadas. Frequentemente viam-se ali príncipes estrangeiros e outras personagens de distinção. O local, pouco cômodo pela sua disposição, evidentemente tornou-se muito exíguo. Alguns dos frequentadores propuseram-se cotizar para alugar um mais conveniente, mas então tornava-se necessário ter uma autorização legal para evitar de ser atormentado pela autoridade. O senhor Dufour, que conhecia pessoalmente o prefeito de polícia, se encarregou de pedi-la. A autorização dependia também do ministro do Interior, que era então o general X, que era, sem que o soubéssemos, simpático às nossas ideias, sem conhecê-las completamente e com a influência do qual a autorização, que seguindo uma fieira comum, teria exigido 3 meses, foi obtida em 15 dias. A sociedade foi então regularmente constituída e se reunia todas as terças-feiras no local que alugara no Palais Royal, Galeria de Valois. Ali permaneceu 1 ano, de 1º de abril de 1858 a 1º de abril de 1859. Não podendo ali permanecer por mais tempo, se reunia todas as quartas-feiras num dos salões do restaurante Douai, no Palais Royal, Galeria Montpensier, de 1º de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que ela se instalou num local próprio, Rua e Passagem Sainte-Anne, 59.
A sociedade formada no princípio de elementos pouco homogêneos e de pessoas de boa vontade que eram aceitas com relativa facilidade, teve que sofrer numerosas vicissitudes que não foram um dos menos penosos embaraços de minha tarefa. 24 de janeiro de 1860, em casa da Sra. Forbes, médium Sra. Forbes. Duração de meus trabalhos. Segundo minha apreciação, estimava que me seriam necessários ainda em torno de 10 anos para terminar os meus trabalhos, mas não tinha dado conhecimento dessa ideia a ninguém. Fiquei, pois, muito surpreso ao receber, de meus correspondentes de Limoges, uma comunicação obtida espontaneamente, na qual o espírito, falando de meus trabalhos, dizia que eu teria ainda por 10 anos antes de terminá-lo. Pergunta: a verdade. Como ocorre que um espírito, se comunicando em Limoges, onde nunca fui, haja dito precisamente o que eu pensava sobre a duração de meus trabalhos? Resposta: sabemos o que te resta a fazer e, consequentemente, o tempo aproximado que te é necessário para acabá-lo. É, pois, muito natural que os espíritos hajam dito em Limoges e Alhures para dar ideia da importância da coisa e o trabalho que ela exige. No entanto, o prazo de 10 anos não é absoluto. Pode ser prolongado em alguns anos por circunstâncias imprevistas e independentes de tua vontade. Nota: escrita em dezembro de 1866. Publiquei 4 volumes de fundo para falar de coisas acessórias. Os espíritos me prensam para publicar a Gênese em 1867, antes das perturbações. Durante o período de grande perturbação, deverei trabalhar nos livros complementares da doutrina, que não poderão aparecer senão depois da grande tormenta, e para os quais me são necessários de 3 a 4 anos. Isso nos leva o mais cedo, em 1870, quer dizer, em torno de 10 anos. 28 de janeiro de 1860, em casa do Sr. Solicon, médium Senhorita Solicon. Acontecimentos: papado. Pergunta ao espírito CH. Fostes embaixador em Roma e, naquele tempo, predissestes a queda do governo papal. Que pensais hoje a esse respeito? Resposta: creio que se aproxima o tempo em que a minha profecia vai se cumprir. Mas isso não será sem tumultos. Tudo se complica. As paixões se esquentam e de uma coisa que se poderia fazer sem comoção, tomam-na de tal modo que toda a cristandade será com ela abalada. Pergunta: poderíeis nos dizer a vossa opinião sobre o poder temporal do Papa? Resposta: penso que o poder temporal do Papa não é necessário para a sua grandeza nem para o seu poder moral. Ao contrário, menos súditos terá, mas será venenado. Aquele que é o representante de Deus sobre a terra está colocado bem alto para não ter necessidade do relevo do seu poder terrestre. A terra a dirigir espiritualmente, eis a missão do Pai dos cristãos. Pergunta: pensais que o Papa e o Sacro Colégio, melhor esclarecidos, não façam o necessário para evitar o cisma e a guerra intestina, não fosse ela senão moral? Resposta: não o creio. Todos esses homens são teimosos, ignorantes, habituados a todos os gozos profanos. Têm necessidade do dinheiro para satisfazê-los e têm medo de que a nova ordem de coisas não lhes deixe o bastante. Também eles levam tudo ao extremo, pouco se inquietando com o que acontecerá, sendo muito cegos para compreenderem a consequência de sua maneira de agir. Pergunta: nesse conflito não há a temer que a infeliz Itália sucumba e não seja reconduzida sobre o cetro da Áustria? Resposta: não, é impossível. A Itália sairá vitoriosa da luta e a liberdade raiará sobre essa terra gloriosa. A Itália nos salvou da barbárie, foi nossa mestra em tudo o que a inteligência tem de mais nobre e de mais elevado. Ela não cairá nunca sob o jugo daqueles que a rebaixaram. 12 de abril de 1860.
Em casa do Sr. Derrot, médium, Sr. Crozet. Comunicação espontânea obtida em minha ausência. Minha missão. Pela sua firmeza e sua perseverança, o vosso presidente frustrou os planos daqueles que procuravam destruir seu crédito e arruinar a sociedade, na esperança de assentar um golpe fatal na doutrina. Honra a ele, que bem sabe que estamos com ele e que os espíritos sábios estarão felizes em poder assisti-lo em sua missão. Quantos há que gostariam de cumprir parte dessa missão, porque receberiam a parte dos benefícios que ela causa? Mas essa missão é perigosa, e para cumpri-la é preciso uma fé e uma vontade inquebrantáveis. É preciso também da abnegação e da coragem para afrontar as injúrias, os sarcasmos, as decepções, e não se comover com a lama lançada pela inveja e pela calúnia. Nessa posição, o menos que pode acontecer é ser tratado de louco e de charlatão. Deixai dizer, deixai pensar à vontade. Tudo não tem senão um tempo, exceto a felicidade eterna. Tudo vos será contado, e sabei bem que é necessário, para ser feliz, ter contribuído para a felicidade dos pobres seres com os quais Deus povoou a vossa terra. Que a vossa consciência fique, pois, no repouso e na serenidade. É o prenúncio da felicidade celeste. 15 de abril de 1860. Marsella, médium Sr. Georges Genoilat. Comunicação transmitida pelo Sr. Brion Dorgeval. Futuro do Espiritismo. O Espiritismo está chamado a desempenhar um papel imenso sobre a Terra. Será ele que reformará a legislação tão frequentemente contrária às leis divinas. Será ele que retificará os erros da história. Será ele que reconduzirá a religião do Cristo, que nas mãos dos sacerdotes se tornou um comércio e um vil tráfico. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai direto a Deus, sem se deter nas franjas de uma batina ou no escadote de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais certos homens foram levados pelos abusos daqueles que se dizem os ministros de Deus. Pregam a caridade com uma espada na mão, sacrificam a sua ambição e ao espírito de dominação os direitos mais sagrados da humanidade. Um espírito. 10 de junho de 1860. Em minha casa, médium, Sra. Schmidt. Meu retorno. Pergunta: a verdade. Acabo de receber uma carta de Marsella, na qual se me diz que, num seminário dessa cidade, se ocupou seriamente do estudo do Espiritismo e de O Livro dos Espíritos. O que é preciso disso augurar? É que o clero tomou a coisa com interesse? Resposta: não podes disso duvidar. Ele toma as coisas muito a sério porque nelas prevê as consequências para ele e as suas apreensões são grandes. O clero, sobretudo a parte esclarecida do clero, estuda o Espiritismo mais do que não o crês, mas não pensa que seja por simpatia. Ao contrário, nisso procura os meios para combatê-lo e assegura-te que lhe fará uma rude guerra. Não te inquietes com isso. Continue a agir com prudência e circunspecção. Tenha-te em guarda contra as armadilhas que te serão estendidas. Evita cuidadosamente, em tuas palavras e em teus escritos, tudo o que poderia fornecer armas contra ti. Prossegui o caminho sem medo, e se ele está semeado de espinhos, asseguro-te que terás grandes satisfações antes de retornares por um pouco entre nós. Pergunta: que entendeis por essas palavras, por um pouco? Resposta: não ficarás muito tempo entre nós. É necessário que retornes para terminar a tua missão, que não pode ser rematada nesta existência. Se isso fosse possível, não te irias daí de modo algum, mas é preciso suportar a lei da natureza. Estarás ausente durante alguns anos, e quando voltares, isso será em condições que te permitirão trabalhar cedo. No entanto, há trabalhos que é útil que termines antes de partir.
é porque te deixaremos o tempo necessário para acabá-los. Nota: supondo aproximadamente a duração dos trabalhos que me restam a fazer, e tendo em conta o tempo de minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade que um homem pode desempenhar um papel no mundo, isso nos leva forçosamente ao fim deste século ou ao começo do outro. 21 de setembro de 1861. Em minha casa. Médium, Sr. Da. Auto de Fé de Barcelona. Sequestro dos livros. A pedido do Sr. Lachatre, então estabelecido em Barcelona, eu lhe expedira uma quantidade de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, as coleções da Revista Espírita e diversas obras e brochuras espíritas, formando um total em torno de 300 volumes. A expedição fora feita regularmente pelo seu correspondente em Paris, numa caixa contendo outras mercadorias e sem a menor infração à legalidade. Na chegada dos livros, se fez o destinatário pagar os direitos de entrada, mas, antes de liberá-los, deveu-se submetê-los à apreciação